para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Vamos inclinar a cabeça, vamos cantar esse hino em atmosfera de adoração. Depois nós todos vamos louvar a Deus. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour, l'amour de Dieu. Si merveilleux l'amour, oh de Dieu, si merveilleux l'amour de Dieu, si merveilleux, oh, quel amour, oh, comme il est si haut qu'on peut surmonter, il est aussi bas qu'on peut renverser, il est c'est là qu'on peut contourner. Quel amour, comme il est aussi haut qu'on peut surmonter, aussi bas qu'on peut renverser, il est aussi là qu'on peut contourner. Oh, comme il est aussi haut qu'on peut surmonter, il est aussi bas qu'on peut renverser, il est aussi là qu'on peut contourner. Oh, quel amour. Adoremos todo o Senhor, prions tous les uns ensemble. Pour le péché paya toute sa dette, asperger la malédiction de l'agneau, et je passerai par des égouts, oh, quand je verrai les sangs, quand je verrai les sangs, quand je verrai les sangs, et je parlerai par des égouts, quand je verrai les sangs, quand je verrai les sangs,
Pai Celestial, Senhor Jesus Cristo, obrigado pela graça que nos concedeu para nós virmos nesta tarde na Tua casa a fim de ouvir a Tua palavra. Porque o homem não viverá somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a Bíblia diz, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. O corpo é esta palavra revelada. O corpo é esta palavra falada que é a semente original. Oh Deus Todo-Poderoso, enquanto que o mundo está a festejar as suas coisas, mas nós, com a revelação que nós temos, assim que as portas da igreja são abertas, não podemos ficar em nossas casas. É por isso que viemos aqui para poder cumprir toda a justiça. Viemos aqui para poder alimentar as nossas almas. E que esta palavra que sairá da boca do seu servo possa transformar-nos a fim de parecer diante de Ti como ser irrepreensíveis e irreprocháveis. Oh Deus Todo-Poderoso, nos dá uma boa disposição a fim que todos que passarão aqui seja apresentado diante do seu trono de misericórdia como uma oferta de perfume de bom cheiro. Oh Senhor Jesus Cristo, obrigado pela luz de entardecer, esta luz que nos juntou aqui, esta luz que nos fez a esposa de Jesus Cristo. Oh Pai Celeste, é verdade que somos Teus filhos, não somos dignos de poder nos aproximar de Ti. Perdoa todo o nosso pecado cometido e que isso seja lançado no mar de esquecimento, que é o sangue de Jesus Cristo. Oh, nos enche de Teu Espírito Santo a fim de nos conduzir em toda a verdade, porque sem o Espírito Santo vamos viver como os homens dos animais, mas esta vida animal não é para nós que acreditamos na mensagem de William Branham. Oh Pai Celeste, abençoa o nosso pastor Anice Fuma e abençoa o seu ministério para que seja sempre aqui no templo para poder pregar a palavra. Oh, nós todos abençoamos a esposa através do mundo inteiro. Abençoamos a progenitora de William Branham. Nós abençoamos a Israel na sua pátria. Oh, é verdade, Senhor Jesus Cristo. Nós temos o conhecimento de todas as coisas. É verdade, o mundo está no seu fim. Não há nada mais para nós esperarmos. Não há nada para nós contarmos neste mundo. Mas a nossa confiança, a nossa esperança é esta palavra. Começa conosco, termina conosco. Tudo que é do diabo seja aniquilado em nome de Jesus Cristo. Tudo isso pedimos pela fé, em nome grande e glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digamos assim, amém. Podemos aclamar todo para o Senhor. Os irmãos que estão fora podem entrar. Que o Senhor vos abençoe. Vamos se pôr de pé para louvar o nosso Deus. Vamos se pôr de pé para louvar o nosso Deus. Leva tu contigo o nome.
sacro santo nome, para te defender.
le Seigneur. Vamos aclamar pelo Senhor. Prenez avec moi le livre des rois, Vamos tomar conosco o livro de Rei, 1 roi, chapitre 18. 1 de Reis, capítulo 18. Roi chapitre 18. 1 de Reis, capítulo 18. Je commence à partir du verset 20. Começo no versículo 20. Suivez la parole de l'Éternel. Sigam a palavra do Senhor. 1 roi 18 à partir du verset 20. Rei 18 a partir do verso 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur les bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le replacerai sur je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Élie dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal. Puis, depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit: Israël serait ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Et il fit autour de l'autel une fossée de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois et coupa les taureaux par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit: remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: faites-le une deuxième fois. Et ils le firent une deuxième fois. Et il dit: faites-le
une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: L'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, et que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. Que le Seigneur éternel ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Que o Senhor eterno acrescenta a bênção à leitura da sua palavra. Vous pouvez vous asseoir. Podeis sentar-se. Apocalipse, chapitre 8. capítulo 8. Je lis le verset premier. Vou ler o primeiro verso. Apocalypse 8, Apocalipse 8, verset 1. verso 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase meia hora. Amen. Amém. Je vais un peu droit au but. Vou ir direito ao objetivo. Je crois que dimanche, je prendrai tout le temps Creio que domingo terei todo o tempo de pouvoir me déployer dans ce que je veux pouvoir parler. para ver aquilo que eu irei falar. Mais ce soir, j'aimerais faire seulement remarquer quelque chose. Mas esta tarde eu quero observar alguma coisa. En ce qui concerne le mystère de Dieu, Aquilo que diz respeito ao mistério de Deus. il est difficile que Satan puisse s'en apercevoir. É difícil que Satanás possa perceber. Il est difficile que le diable puisse s'en apercevoir et avoir la connaissance ou bien comprendre le contexte de ce que Dieu est en train de faire. É difícil Satanás ter o conhecimento ou ter o contexto daquilo que Deus está a fazer. Remarquez Élie le Tishbite. Observai Elias Elizabeth. Même la Bible dit, Mesmo a Bíblia diz, Élie était un homme de la même nature que nous. Elias foi um homem da mesma natureza que nós. Il pria avec instance. Ele orava com extenso. Il n'y eut pas de pluie. Não houve chuva. Il ferma le ciel. Ele fechou o céu. Pendant 3 ans et demi, Durante 3 anos e meio, pas de pluie não havia chuva. et pas de rosée. E não havia orvalho, ok. Élie est un homme mystique. Elias era um homem misterioso. Donc, la première des choses
Quer dizer, a primeira coisa, Lisez dans la brochure Élie et l'offrande de la farine. leia na brochura Elias, a oferta de farinha. Lisez dans la brochure la nourriture spirituelle au temps convenable. Leia na brochura o alimento espiritual no tempo conveniente. C'est là que Frère Branham est en train de beaucoup parler sur cet homme d'Élie. É lá que Mabanam está a falar muito deste homem Elias. Lisez dans la robe d'occasion. Ele diz na roupa, no veste de ocasião. Vous verrez comment Frère Branham parle de cet homme d'Élie. Vocês vão ver como é que Mabanam está a falar deste homem de Elias. Frère Branham dit, Élie est un homme mystique. Mabanam disse, Elias foi o homem místico. A commencer par Élie le Tishbite. Começando pelo Elias e Tisbit. Dans Hébreux chapitre 7, Hebreu capítulo 7. Frère Branham en parle. E Mabanam está a falar. Quand il parle de Melchisedec, Quando ele diz respeito ao Melchisedec, il parle de cet homme d'Élie. ele fala deste homem de Elias. Il dit, remarquez Melchisedec, Ele diz, observai Melchisedec. il n'avait ni père, Ele não tinha pai, ni mère, nem mãe, ni généalogie, nem genealogia, ni commencement de vie, nem começo de ni vida, fin de vie. nem fim de vida. Il parlait de Melchisedec. Ele falava de Melchisedec. Frère Branham dit, Mabanam diz, Melchisedec Melchisedec n'est pas Jésus. não é Jesus. Melchisedec, Melchisedec c'était Dieu dans la théophanie. é Deus na teofania. Mais Melchisedec Mas Melchisedec était devenu Jésus. tornou-se Jesus. Melchisedec est une théophanie. Melchisedec é uma teofania. Dieu dans la forme originale, Deus na sua forma original, qu'on appelle la théophanie. que se chama teofania. Frère Branham dit, E Mabanam diz, la théophanie a la même forme que vous avez. a teofania tem a mesma aparência que vocês têm. Mais sauf que la théophanie ne mange pas, Excepto que a teofania não se la alimenta, théophanie ne boit pas, a teofania não bebe, la théophanie ne dort pas. a teofania não dorme. C'est la forme originale de Dieu. É a forma original de Et Deus. c'est dans cette forme qu'il rencontra Abraham. É nesta forma que ele encontrou Abraham, En tant que Melchisedec, sendo Melchisedec. lorsque Abraham Quando Abraham, était parti à la guerre à Kedorlaomer, ele foi à guerra. lorsqu'il est parti secourir son neveu Lot, Quando ele foi socorrer o seu sobrinho Lot, parce qu'on avait amené Lot en captivité, porque levaram Lot em catividade, lorsque Sodome et Gomorrhe étaient assiégés. como Sodoma e Gomorra foi rodeado. On a tué les gens, mais Lot, on l'a amené avec sa famille. Mataram as pessoas, mas Lot levaram ele e a sua família. Et lorsque Abraham a eu connaissance de cela, Quando Abraão percebeu que daquilo, ton neveu Lot a été emporté, que seu sobrinho Lot foi levado, on l'a amené captif levaram como prisioneiro chez les rois qui ont assiégé Sodome et Gomorrhe. nos reis que rodearam Sodoma e Gomorra. Frère Branham me dit, Irmão Branham disse, un vrai chrétien, verdadeiro cristão, lorsqu'il trouve son frère et sa sœur déchus, quando encontra seu irmão e seu irmão caído, ce qu'il doit faire, c'est de pouvoir intercéder pour la personne. o que ele deve fazer é interceder para o seu Non irmão. pas se moquer de la personne, Não zombar-se das pessoas, mais intercéder pour la personne qui est déchue. mas interceder para aquela pessoa que caiu. C'est ça la nature chrétienne. Essa é a natureza cristã. Ça, c'est la nature de Dieu. Isto é a natureza de Deus. Et Dieu veut que nous puissions avoir cette nature-là en nous. E Deus quer ter essa natureza dentro de nós. Le frère a rétrogradé. O irmão retrogradou. La sœur a rétrogradé. A irmã retrogradou. Il est captif Ele tornou-se par des prisioneiro démons. pelos demônios. Abraham dit, Abraão disse, je vais prendre les armes. eu vou tomar as armas. Je vais aller combattre les démons qui ont lié mon frère et ma sœur, Eu vou combater os demônios que amarraram meu irmão e minha irmã. afin de les ramener à la parole, A fim dele trazer na palavra. afin de les ramener là où ils sont tombés. A fim dele trazer onde eles já haviam caído. Puisque le
christianisme a commencé avec Abraham, Porque o cristianismo, como havia começado com Abraão, notre père dans la foi. nosso pai na fé, Donc nous aussi, nós também, nous devons être comme notre père Abraham. nós devemos ser como nosso pai Abraão. Parce que notre père aujourd'hui, qui est William Branham, Porque nosso pai, que é hoje William Mario, a eu la même nature qu'Abraham. teve a mesma natureza que Abraão. Alors nous aussi, Nós também nous devions avoir la même nature. devemos ter a mesma natureza. Frère Branham me dit, Irmã Barana me disse, l'agneau o cordeiro, marche ensemble avec la colombe. ele anda junto em relação com a pomba. Junto em relação com a pomba. La colombe se pose seulement sur l'agneau. A pomba somente habita sobre o cordeiro. Parce que les deux animaux ont la même nature. Porque os dois animais têm a mesma natureza. Ils se marient. Eles se casam. Mais si l'agneau essaye de prendre la nature d'un loup, Mas se o cordeiro tentar tomar a natureza de um lobo, la colombe s'envole. então a pomba ela vai voar. Parce qu'ils n'ont pas la même nature. Porque eles não têm a mesma natureza. Est-ce que l'église, vous me suivez? Será que a igreja está a me seguir? J'aimerais que vous puissiez me comprendre très bien. Eu quero que vocês possam me entender muito bem. Je vais lentement, Lentamente, lentamente, sûrement. mas seriamente. Abraham, Abraão, il a armé aussi les frères. ele também juntou os irmãos. Il dit allons combattre E disse, vamos combater pour libérer Lot. e liberar o Lote. Lorsque Abraham est parti, E quando Abraão foi, frère, irmão, Abraham n'était pas parti seul. Abraão não foi sozinho. Il avait des auxiliaires. Ele tinha auxiliar, ajudante. Il y avait des gens. Havia as pessoas, La maison d'Abraham, a casa de Abraão, les fidèles d'Abraham. os fiéis de Abraão. Frère Branham me dit que Abraham avait son armée. Il a armé ses gens Quer dizer, mamãe não me está a falar que Abraão tinha o seu exército. avec Ele les armou. épées rouillées Ele armou essas pessoas com a espada que qui estão enferrujadas. représentent l'ancien évangile. Que estão a representar o antigo evangelho. Donc leur chef c'était Abraham. O seu chefe era Abraão. Dieu Deus traitait avec Abraham. falava com Abraão. Et Abraham E a Abraão, traitait avec ses e auxiliaires. ele falava com seus auxiliares. Ce n'est pas Abraham seul Não foi Abraão ele sozinho qui est parti, que foi lá, mais avec ses auxiliaires. mas ele foi lá com seus ajudantes, os auxiliares. Mais quand ils sont partis, Mas quando eles foram, après avoir vaincu les rois, após eles terem vencido os reis, suivez bien la nature divine. seguem sempre bem a natureza divina. Parce que nous devons implorer la grâce et la miséricorde de Dieu Porque devemos implorar a graça e misericórdia de Deus pour que nous ayons en nous la nature divine. para que possamos ter a natureza divina. Parce que si nous n'avons pas cette nature, Se nós não tivermos essa natureza, peu importe l'église à laquelle que tu appartiens, pouco importa a igreja que você pertence, peu importe le nombre d'années que tu es dans le message, pouco importa o número de anos que estás na peu mensagem, importe le nombre de brochures que tu as lues, pouco importa o número de brochura que você já leste, cela ne sert à rien. aquilo não vai servir de nada. Mais Dieu doit nous aider à voir sa nature en nous. Mas Deus deve nos ajudar a ter a sua própria natureza em nós. Alors je suis dans le type pour vous montrer un peu comment agit la nature divine. Eu estava a mostrar este tipo para ver como é que a natureza divina agiu. Dieu traitait avec Abraham. Deus tratava com Abraão. Abraham traite avec ses auxiliaires. Abraão tratava com seus ajudantes. Il les arme, prenez les armes. Ele deu a arma a eles. Allons à la guerre, combattre. Então, essa guerra, combate. Ils sont partis, ils ont combattu. Eles foram e Ils ont combateram. combattu. Eles Ils combateram. ont combattu. Eles combateram. Ils ont vaincu. Eles venceram. Ils ont ramené Lot et sa famille. E eles trouxeram Lot e a sua família. Et quand ils sont venus, E quando eles regressaram, la Bible dit, a Bíblia diz, Abraham était vainqueur. Abraão era vencedor. De Kedorlaomer. De cette ville-là, Kedorlaomer. Ok, desta cidade lá. Il a vaincu les rois. Ele venceu os reis Il a ramené son neveu Lot. e ele trouxe o seu sobrinho Lot. Mais on ne parle pas des autres auxiliaires là. Mas não se fala dos outros auxiliares.
Et on n'a pas vu où ces auxiliaires sont partis se plaindre. Non, non, mais moi aussi j'étais à côté d'Abraham. Pourquoi vous parlez seulement d'Abraham, mais Não vimos pas onde moi? que esses ajudantes foram se lamentar ou nós estivemos próximos de Abraão. Nós também combatemos para a liberação de Lot. La nature divine. A natureza divina. C'est là où, frère Branham, je prends la nature pour que vous compreniez bien. Eu estou a tomar a natureza divina para que vocês possam entender bem. Nous sommes ici en Angola. Moi, on a failli me taper au Ghana. Nós estamos aqui em Angola. Eu já escapei de ser batido em Gana. Au Ghana, on a failli me taper. On a failli me tuer comme ça. Eu escapei de ser morto em Gana, batido em Gana. Je vais vous expliquer. Eu vou vos explicar. Lorsque une équipe est sur le terrain, Quando uma equipa está sobre o terreno, dans cette équipe-là, il y a des capitaines et les joueurs qui sont là. nesta equipa tem capitão e jogadores que estão lá. Si le frère Lito marque le but, Se o irmão Lito marcar o gol, n'est-ce pas que c'est toute l'équipe qui a gagné? não é que toda a equipa que ganhou. Toute l'équipe a gagné. Toda a equipa ganhou. Pour qu'il puisse marquer ce but-là, Para que ele possa marcar este gol mais lá, il a fallu que le pasteur Anissé qui avait la balle puisse lui donner aussi la passe. era preciso que o pastor Anissé, que tinha a bola, possa lhe dar o passe. Et c'est ça qui lui a permis, lui, de marquer le but. É isso que lhe permitiu para que ele pudesse marcar o Mais gol. avant que la balle arrive chez le pasteur Anissé, Antes que a bola chegasse ao pastor Anissé, ça revient chez quelqu'un d'autre là-bas. essa bola vinha de alguém outro lá. Et lui aussi, avant que ça puisse l'atteindre, E ele também, antes que ele possa ça quittait chegar, depuis le gardien de but là-bas. ele saía de lado, guarda-rede da baliza. Et lorsque le frère Lito a marqué le E but, quando o irmão Lito marcou o gol, c'est toute l'équipe qui a gagné. é toda a equipa que ganhou. Oh, nous avons gagné. Nós havíamos ganhado. Et là-bas, on dit, voilà, l'Angola a gagné. Oh, aí vão dizer, eis aí, Angola On ganhou. ne dira pas Lito a gagné, Não vão dizer que Lito ganhou, mais l'Angola a gagné. mas Angola ganhou. Mais, Mas, en tant que buteur, sendo conjugado, ok. Marcador, ok. on va plus l'élever. Vão lhe levantar mais. Il aura des primes que moi je n'aurai pas. Ele terá prêmio que eu não terei. Parfois dans le journal, on le mettra, Por vezes no jornal vão lhe colocar, mais pas moi. mas eu não. C'est le buteur. Ele é o marcador. Toi, tu ne dois pas aller à la fédération angolaise de football. Oh non, mais pour que lui puisse marquer le but. Mais c'est moi qui lui avais donné la passe, non? Você não vai na federação angolana para falar, oh não, se ele C'est marcou lui gol, le foi buteur. preciso. Mas foi ele o marcador. Nous tous, nous avons gagné. Nós todos ganhamos. Bon, mais nous, Mas nós, remarquez. observe, L'Angola joue Angola está a jogar Palanca Negra. Palanca Negra. palanca negra. Il gagne là-bas. Eles ganham lá, C'est tout l'Angola qui a gagné. é toda Angola que ganhou. Oh, l'Angola a gagné. Oh, Angola ganhou, ganhou. Même nous aussi, on a gagné. Mesmo também nós aqui ganhamos. Mais nous, nous sommes contre le foot. Mas nós estamos contra o futebol. Mais comme nous sommes des Angolais, Mas como somos c'est angolanos, nous tous qui avons gagné. somos todos nós que ganhamos. J'ai payé le billet d'avion. Eu havia comprado o bilhete de avião, de Je passagem. descends à Brazzaville. Eu desci em Brazzaville. De Brazzaville, Brazzaville. je fais la connexion Eu faço a conexão pour le Ghana. para Gana. L'avion O avião, fait escale au Bénin. ele faz escala em Guiné. Benin, ok? Il fait escale. Ele faz On escala. change d'avion Mudamos de avião pour le Ghana. para ir em Gana. On arrive au Ghana, Chegando em Gana, dans la conférence. na conferência. Ah, ça c'est qui? Ah, c'est un tel. Ah, tout ça. Oh, esse é quem? Esse é o fulano de tal. Ah, il revient du Togo. Ah, Oh, ele vem de Togo. ah il revient de. Ah, il Oh, revient esse de- vem daí. Ok. Ok, ok, ok. Et toi? E você? Oh non, l'Angola. Você vem de Angola. Ah, c'est vous qui avez tué notre joueur là? Vocês que mataram nosso O jogador Cabinda lá, lá. lá em Cabinda. Ah, mais Oh. c'est eux! Mas é você, Frère, je vous irmão, dis, ouvi disse.
Moi, je n'ai jamais été au terrain. Eu nunca estive lá no Je ne terreno. connais même pas leurs histoires. Eu não conheço essa história. Mais j'ai failli payer le péché de tous les Angolais. Mas eu poderia pagar o pecado de todos os angolanos. C'est eux qui ont tué notre frère là. Ele disse, são vocês que mataram nosso irmão lá. C'était l'Angolais. Eu angolano. Finalement, tous les West Africains. Oh, mais Todo mundo oui, finalmente. c'est lui. Mas ele. Oh, mais vous vraiment, mais comment vous êtes cruel? Mas Comment como vous allez... vocês são cruéis? Como? Et puis celui qui en parlait plus, c'était une femme, mais une E docteur. aquele que falava mais era uma mulher. Oh non, vous êtes méchants. Oh, vocês são maus. Donc il voulait attirer l'attention de tous ceux qui étaient là-bas. Ele queria chamar a atenção de todas as pessoas que estavam ao Et je redor. voyais déjà mon sort. E ele já via o meu final. Et ici, si tout le monde est au courant, moi je ne vais pas sortir ici. Ele disse, se aqui todo Je mundo vais perceber, payer les pots cassés. eu não vou sair daqui. Mais je ne connais même pas toutes ces histoires. Eu não conheço Je toda n'étais essa même história. pas au stade. Eu não estive lá no estádio, Mais puisque c'est l'Angola, mas como é Angola, nous sommes tous concernés. nós somos todos Est-ce concernidos. que vous comprenez cela? Será que vocês entendem isso? Voilà pourquoi frère Branham dit É por isso que Irmão Branham disse, la honte des États-Unis, a vergonha dos Estados c'est Unidos ma honte. é minha vergonha. Et la gloire des E États-Unis, a glória dos Estados Unidos c'est aussi ma gloire. é também a minha glória. Parce que je suis un citoyen américain. Porque eu sou um cidadão americano. Amen. Amém? Est-ce que vous croyez que Branham c'est un citoyen américain? Será que você crê que Branham é um cidadão americano? Celui qui ne croit pas, je lui fais sortir le passeport de Branham. J'en ai ici. Aquele que não crê, vou fazer sair J'en o ai passaporte deux. aqui. Deux Tenho dois. passaports de Tenho William dois Branham. passaportes. En tant que citoyen américain. Sendo cidadão americano. Mais au-delà de cela, Mas, além disso, nous savons que nous sommes des chrétiens. nós sabemos que nós somos cristãos. Nous ne sommes pas de ce monde. Nós não somos deste mundo. Parce que Jésus a dit, Porque Jesus disse, je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. eu vos deixo neste mundo, mas vocês não são deste mundo. Nous ne sommes pas de ce monde. Nós não somos deste mundo. Branham n'est pas de ce monde. Branham não é deste mundo. Il vient du ciel, il repart au ciel. Ele vem do céu e volta do céu. Tu viens du ciel, tu repartiras au ciel. Você vem do céu e vai voltar para o céu. D'où il faut savoir équilibrer toutes choses. Então devemos saber sempre como equilibrar as coisas. Donc, le buteur, il est élevé. O marcador ele é levantado, é aclamado, Considéré, considerado. et il a un prime spécial Ele tem um prêmio especial que la fédération va lui donner. que a federação vai o dar. Et en dehors de la fédération, Fora da federação, le président de la République, o presidente da República, le ministre des Sports o ministro do esporte, et toutes les autres entreprises qui sont des sponsors. todos aquele empresas que fazem parte em relação ao non, esporte. vraiment, tu nous as enlevé la honte, vraiment. Oh, você nos tirou a Prenez vergonha. cette enveloppe. Tome esse Oh, envelope. vraiment, Oh. vraiment. Prenez ceci. Tome isto. Il y a eu les autres aussi. Qui Mas ont também fait quelque tiveram chose. outras pessoas. Mais Mas dans le sport, on dit il faut avoir un esprit sportif. dizem que no esporte é preciso ter um espírito desportivo. Si tu n'as pas un esprit sportif, tu ne peux pas être sportif. Se você não tem um espírito desportivo, não vai ser um Bah, tu vas aller desportista. marquer le but, l'adversaire te toille là, tu tombes là. Você querias marcar o gol, o adversário te Le toca même e você adversaire cai. qui vient te tendre encore la main, toi aussi tu es contraint de lui tendre la main. Você vai ver aquela il te pessoa que te soulève deu o encore. bico, você vai ver para te levantar mais uma vez. L'esprit sportif. Isso aqui é um espírito Et moi desportista. je crois que les chrétiens doivent avoir un esprit plus que l'esprit sportif. Eu creio que os cristãos deveriam ter um espírito mais que o espírito desportista. Voilà pourquoi Jésus a dit, si on te gifle ici, il a dit toi aussi il faut gifler, non? Jesus disse, se te dar uma chapada da esquerda, Hein? você também tem que Jésus a dar dit, uma si on te chapada. gifle ici, toi aussi allez, tu gifles. Será que ele disse, quando te dão daqui, também você tem que dar também Não, não. você? Disse, não, não. Il dit, si on gifle ici, Ele disse, quando te tocam daqui, donne l'autre gifle. dá mais o outro. Mais ne le faites pas littéralement. Mas não faça isso literalmente. Parce que si vous comprenez mal la Bible, Mas se você compreender, irmão, a quelqu'un va Bíblia, te gifler vão te dar aqui, avec ton humilité. com tua Je humildade. pense que c'est l'humilité, or c'est l'ignorance. Você pensa que isso é humildade, aí fica, olha, é Gifle encore ici.
Frère, il va t'enlever toute la denture que tu as là par une Ele vai te gifle. tirar toda a tontura que vocês têm. Et tu vas regretter pourquoi tu as encore donné une autre gifle. Você vai se lamentar porque você deixa outra parte da bochecha. Ne donne pas. Não dá. Ce n'est pas littéral. Isso não é literal. Cela veut simplement dire que quand on te fait du mal, ne romps pas le mal par le Isso mal. quer dizer, é quando te fazem mal, não volta mal por mal. Donc voilà, Abraham, Esse aqui, Abraão, avec ses auxiliaires, com seus auxiliares, ils ont vaincu, eles venceram, mais le tout c'est sur Abraham. mas tudo estava sobre Et Abraão. quand Melchisedec descend, E quando Melchisedeque desceu, après la défaite, Melchisedec vient, Melchisedeque vem, il n'a pas visité toute l'équipe. ele não visitou toda a equipa. Il avait besoin seulement du buteur. Ele precisava somente do marcador. Il est où celui qui a marqué le but? Onde está aquela pessoa que marcou o gol? Oh non, il est là. Oh, ele está lá. Il est parti vers Abraham. Ele foi diante de Abraão. Il lui donna le pain. De Abraão. Il lui donna le pain E ele deu o pão et le vin. e o vinho. Et y avait-il une boulangerie dans le quartier là où Melchisedec pouvait payer le pain? Será que havia uma padaria aí, um depósito de pão aí que Melchisedeque poderia comprar pão e dar ao Abraão? Et une entreprise où on fabrique le vin? Ou uma empresa que fabrica vinho? Melchisedec Melchisedeque s'est donné lui-même à Abraham. deu-se ele mesmo a Abraão. Il est lui-même le pain de vie. Ele próprio é o pão da vida. Et il est lui-même le vin. E ele próprio é o vinho. Il s'est donné à Abraham Ele entregou-se a Abraão pour que Abraham devienne une partie de lui. para que Abraão tornasse uma parte dele. Parce que ce que vous mangez, c'est ça qui fait votre constitution. Porque aquilo que vocês comem que faz a vossa constituição. Il donna le pain et le vin. Ele deu o pão e o vinho. Donc, depuis là où il est quitté, il Quer dizer, desde que ele saía lá, ele andava com pão e vinho. Quando ele vai reencontrar o Abraão, Amen. amém? Frère Branham dit, Irmão Branham me disse, le pain c'est la parole, o pão é a palavra, le vin c'est la stimulation de la révélation. o vinho é a estimulação da revelação. Et c'est ça qu'il a donné à Abraham. É isso que ele deu a Abraão. Que Abraham ait la parole Que Abraão tivesse a palavra. et qu'il ait la stimulation de la révélation. Que ele também tenha a C'est estimulação da un revelação. vainqueur, il a vaincu. Ele é o vencedor, ele é o vencedor. Et les autres, E os outros, on n'en parle pas. não se fala deles. Il a vaincu, on lui a récompensé. Ele venceu e lhe deram a recompensa. Et Abraham, E a Abraão, après avoir pris le pain et le vin, após dele ter recebido o pão e o vinho, cet homme qui lui donnait le pain et le vin, esse homem que deu o pão e vinho a Abraão, il était dans la théophanie. ele estava na sua teofania. Il était le souverain sacrificateur Ele era o sumo sacerdote, qu'on appelle Melchisedec. que se chama de Melchisedeque. Dieu dans la théophanie. Deus na sua teofania. Il communia avec Abraham. Ele comunhava, tinha comunhão com Vous savez, Abraão. rabaissez là. Il communia avec Abraham. Ele tinha comunhão com Abraão. Et après cette communion E após esta comunhão avec Abraham, com Abraão, Abraham est resté. Abraão ele ficou. Donc c'est quelqu'un qui connaissait déjà la parole, Quer dizer, é uma pessoa que qui conhecia avait já a la palavra, stimulation de la révélation. que tinha a estimulação da revelação. Nous voilà pourquoi, É por isso, quelques jours plus tard, alguns dias mais tarde, il voit un homme qui vient ele veja um homem que vinha dans la chair humaine. na carne humana. Quand il le voit venir, Quando ele estava a ver ele a vir, frère Branham dit, irmão Branham me disse: l'autre est parti en courant. Lot foi e curou. Quand il avait vu les deux anges Quando ele viu dois anjos qui étaient descendus à Sodome et Gomorre, que desceu em Sodoma e Gomorra, puisque lui n'avait pas reçu le pain et le vin, porque ele não recebeu pão e vinho, il les appela mes seigneurs. ele chamou meu Senhor. Mais Abraham,
Mas Abraão, qui avait reçu le pain et le vin, que recebeu o pão e o vinho, qui avait déjà en lui la parole et la stimulation de la révélation, ele tinha em si a palavra e a estimulação da revelação. dès qu'il a regardé, Quando ele observou, il voit 3 hommes, ele via 3 homens. l'autre à droite, Um à direita, l'autre à gauche um à esquerda et l'autre au milieu. e um no meio. Abraham Abraão, prend la position déjà vers celui qui était au milieu. ele tinha a posição observando aquele que estava no meio. Il a compris Ele entendeu, que celui qui est à gauche, aquele que está à esquerda c'est un évangéliste. é um evangelista. À droite, À direita, un évangéliste. um evangelista. Mais celui qui est au milieu, Mas aquele que está no meio c'est Dieu dans un prophète. é Deus num profeta. Quand il l'a vu, Quando ele viu, il appela mon Seigneur, ele chamou meu Senhor, Elohim. Elohim. C'est là où Frère Branham explique É lá que Mambaranam está a explicar que Abraham, que Abraão, il adora cet homme-là. ele adorou esse homem aí. Il se prosterna et dit Elohim, mon Seigneur. Ele ajoelhou-se perante esse homem e chamou Elohim, meu Senhor. Il appela mon Seigneur. Ele chamou meu Senhor. Frère Branham me dit, E Mambaranam está a falar, il n'adora pas cet homme qu'il voyait en chair, ele não via esse homem que estava de carne. mais Abraham ayant en lui le pain et le vin, Abraão tendo pão e vinho assim, il voyait très loin. ele via mais distante. Il avait percé le voile. Ele perseguiu, Il perfurou o avait véu. compris que Dieu habitait dans cet homme. Ele entendeu que Deus está habitando neste homem. Alors, il adora celui qui était à l'intérieur. Então ele adorou aquele que estava no La interior. divinité dans un homme. A deidade num homem. Et quand Frère Branham ramène ça aujourd'hui, E quando Mambaranam traz essa imagem hoje aqui, nous allons lire le vamos dimanche. ler domingo. Il dit Elohim, ce n'est pas toi. Ele disse, Elohim não é você. Elohim Elohim. veut dire celui qui existe par lui-même. Elohim significa aquele que existe por si Si próprio. toi tu sais que tu dépends de Dieu, Se você sabe que você depende de Deus, sache que tu n'es pas Elohim. saiba que você não é Elohim. Est-ce que vous êtes avec moi? Será que estão de acordo comigo? Il dit Elohim n'a pas de commencement de vie, Ele disse, Elohim não tem princípio de n'a vida, pas de fin de vie. não tem um fim de vida. Celui qu'on appelle Elohim, Aquele que se chama de c'est Elohim celui qui existe par lui-même. é aquele que existe por si próprio. Et c'est cet Elohim-là É esse Elohim lá qui était devenu un homme que tornou-se homem, appelé Jésus-Christ. chamado Jesus Cristo. Elohim n'est jamais devenu Branham. Elohim nunca tornou-se Branham. Elohim est devenu Jésus-Christ. Elohim tornou-se Jesus Cristo. Mais Elohim Mas Elohim, était incarné dans Branham. ele estava encarnado em Branham. Amen. Amém. Et donc quand il a vu, Então, quando ele il a observou, percé, ele furou. il a vu, oh, Ele viu, oh, je vois là-bas, eu estou a ver aí. je vois Dieu Eu vejo Deus dans la chair na humaine. carne humana. Ce que Abraham avait vu, Aquilo que Abraão havia visto, c'est ça qui apporta l'expiation. é isso que trazia expiação. C'est ça qui renforça la foi d'Abraham. É isso que fortificava a fé de Que Abraão. je ne crois pas Eu à não un creio. Dieu imaginaire, Deus imaginário. mais je crois à un Dieu vivant. Mas eu creio num Deus vivo. Amen. Amém? Et nous aussi aujourd'hui, Nós também hoje, nous ne croyons pas à un Dieu imaginaire. nós não cremos num Deus imaginário. Dieu est descendu. Deus desceu Et en descendant, e descendo, puisqu'il devait nous visiter, como ele deveria nos visitar, parce que le grand problème que nous avions, porque o grande problema que nós temos, que ce soit dans l'Ancien Testament, que seja no Antigo Testamento, que ce soit dans le Nouveau Testament, que seja no Novo Testamento, on
On a vu Abraham Nós vimos Abraão en face d'Elohim. diante de Elohim. Amen. Amém? Deux personnes. Duas pessoas. Abraham Abraão devant Elohim. diante de Elohim. Dans le Nouveau Testament, No Novo Testamento, on voit Jean-Baptiste, vamos ver João on Batista voit Jésus. diante de Jesus. Deux personnes. Duas pessoas. Amen. Amém? Mais aujourd'hui, Mas hoje, Amen. amém. Aujourd'hui, ce n'est plus deux personnes, Hoje não é mais duas pessoas, mais une seule personne. uma só única pessoa. Amen. Amém? En qui toutes les choses sont en train d'être accomplies. Em que todas as coisas estão sendo cumpridas. Voilà pourquoi Eis porque le pardon de nos péchés aujourd'hui, o perdão dos nossos pecados hoje c'est reconnaître Dieu dans la chair humaine. é reconhecer Deus na carne humana. Amém. Amen. Amém. Abraham, Abraão, écoutez Église, escuta a igreja. aujourd'hui, Hoje, le grand problème, o grande problema, quand Dieu a dit, quando Deus diz, Branham, Branham, de tous les prophètes, que todos os profetas, de l'Ancien jusqu'au Nouveau do Testament, Antigo até o Novo Testamento, mêlés ensemble, juntando todos eles, toi tu les dépasses tous. você ultrapassa todos. Mais pourquoi il a dit ça? Por que ele disse isso? Parce qu'il avait un grand ministère. Porque ele tinha grande ministério. Un grand ministère. Grande ministério. Beaucoup de choses devaient s'accomplir en lui. Muitas coisas deviam se cumprir dentro dele. Un ministère infaillible. Ministério infalível. Donc William Branham, Quer dizer, William Branham, il est comme une statue. ele é como uma estátua. Amen. Amém? Une marionnette. Uma marioneta. Comme le communisme. Como o comunismo. Un bâton entre les mains de Moïse. Uma vara na mão de Moisés. Donc c'est Dieu lui-même qui est en train d'utiliser E mesmo Deus ele próprio que está a utilizar le corps d'un homme. o corpo de homem. Donc le problème c'est là. O problema é lá. Où est Abraham? Onde está Abraão? Où est Elohim? Onde está Elohim? Oh. Oh. Où est Jean-Baptiste? Onde está João Batista? Où est Jésus? Onde está Jesus? Oh. Oh. Parce que Frère Branham dit, l'histoire se répète. Porque Mamãe me diz, a história repete-se. Sarah, c'est l'église. Sara é a igreja. Où est Abraham? Onde está Abraão? Et où est Elohim? Onde está Elohim? Amen. Amém. Donc, je reviens sur Élie. Eu regresso sobre Elias. C'est un homme mystique. É homem místico. Frère Branham dit, E Mamãe me disse, Élie, Elias, comme on a parlé de Melchisedec, como falamos de Melquisedeque, Dieu dans la théophanie, Deus na teofania il n'avait ni père ni mère, não tinha pai nem ni mãe, généalogie, nem ni genealogia, commencement de vie, nem ni começo de fin de vida, vie. nem fim de vida. Mais on vient trouver encore un autre homme mystique. Mas vamos encontrar mais um outro homem místico. Frère Branham dit l'un des habitants de Galate. Ele disse, dos habitantes de Galata. On ne sait qui est son père, Não sabemos quem é seu pai, qui est sa mère. quem é sua mãe. On a vu seulement il est sorti Nós comme vimos ça. somente que ele saiu. Élie le prophète. Elias, o profeta. Et quand il part, E quando ele fala, la chose arrive. a coisa acontece.
Il est contre les femmes mal habillées. Ele é contra as mulheres que se vestem mal. Il est contre Jézabel. Ele é contra Jezabel. Il est contre les faux mariages. Ele é contra o falso casamento. Mais qui est cet homme rude comme ça? Quem é esse homem rijo assim? Il dit, ne vous en faites pas. Não se perturbem. Nous allons voir ce problème Nós vamos ver o seu problema. parce que Porque il y a aussi des prophètes dans la ville. também há profeta na cidade. 400 prophètes. 400 profetas. 450. 450. Trop de confusion. On ne sait pas qui est qui a la vérité et qui n'a pas la vérité. Muita confusão, não sabemos quem tem a verdade e quem não tem a verdade. Frère Branham dit, il ne peut pas y avoir deux vérités à la Irmão fois. Branham disse, não pode ter duas verdades ao mesmo tempo. Il n'y a qu'une seule vérité. Há somente uma verdade. Et la vérité, c'est la parole. E a verdade é a palavra. Et la parole aujourd'hui, c'est un homme. E a palavra hoje é homem. Donc aujourd'hui, la vérité, c'est William Branham. Hoje a verdade é William Branham. Donc en dehors de Branham, il n'y a pas la vérité. Fora de Branham não há verdade. Amen. Amém. Voilà pourquoi É por isso, moi je crois que eu creio que sans William et Branham, sem William Branham pas de ciel. não há céu. Cette génération, Nesta geração, toi tu veux aller au ciel, você quer ir no céu, mais tu contournes Branham. mas se você contornar Branham, Non. não, Non, non. não, não, não. Tu iras au ciel. Você irá no céu. Peut-être le ciel des nuages, Talvez o céu das nuvens. mais pas le véritable ciel de Dieu. Não o verdadeiro céu de Deus. Branham est venu avec la vérité Branham veio com a verdade et lui-même est devenu la vérité. e ele próprio tornou-se a verdade. Celui qui reçoit celui que j'envoie Aquele que recebe aquele que eu vou enviar, me reçoit. vai me receber. Il dit, appelez-moi ces 450 prophètes de Baal. Ele disse, chama esses 450 Nous profetas allons de Baal. ériger des hôtels ici. Vamos erguer o altar aqui. Ils vont prier, moi aussi je vais prier. Vamos orar, também vou orar. Qu'ils invoquent leur Dieu, moi aussi j'invoque. Que eles invocam seus deuses, também vou invocar meu Deus. Mais ne mettez pas le feu s'il vous plaît. Mas não metem fogo, por favor. Le Dieu O Deus qui répondra par le feu. que vai responder pelo fogo. Amen. Amém. Il connaissait le secret. Ele conhecia o segredo. Notre Dieu, c'est un feu dévorant. Nosso Deus é o fogo devorador. Souvenez-vous de Daniel dans la fosse au lion. Lembrai-vos de Daniel na fosse dos leões. Lorsque les lions s'approchaient pour dévorer Daniel, Quando se aproximava o leão para devorar Daniel, il regarde comme ça. ele observa assim. Vous voyez Daniel, Vocês estão a ver et Daniel, les lions voient la colonne de feu. mas os leões estão a ver a coluna de fogo. Frère Branham dit un seul secret. Mamãe me disse, somente Pour faire segredo. fuir le lion, Pode fazer fugir c'est o leão. seulement le feu. É somente o fogo. Les lions s'approchent, O leão aproxima-se, mais ça c'est le feu. mas isso aqui é o fogo. Mais comment je vais manger le feu? Mas como é que eu vou comer fogo? Croyez-vous que vous êtes le feu? Quem é que parece fogo? Ils n'ont pas pu manger Daniel. Ele não conseguiu comer o Daniel. Mais chaque Shadrach et Abednego, Mechaque, Shadrach, Abednego, dans la fournaise ardente, na fornalha ardente. alors que le feu était chauffé 7 fois, Então que o fogo, a fornalha foi aquecida 7 Dieu vezes. est monté sur une branche de palmier Ele subiu sobre pau de palmeira pour descendre lui-même là-bas dans la fournaise. para descer ele próprio lá na fornalha. Vous comprenez comment le palmier garde beaucoup de vertus? Você está vendo como a palmeira guarda muitas virtudes. Parce que la première église de Dieu dans le jardin d'Éden était sous le palmier. Porque a primeira igreja de Deus estava sobre a palmeira no jardim Frère do Branham Éden. dit c'était le cathédrale de Dieu. Mamãe me disse, essa foi a catedral de Deus. Amen. Amém? Avec le palmier, on peut faire beaucoup de choses. Com a palmeira podemos fazer muitas coisas. Et nous ne sommes pas là-bas. Mas nós não estamos lá. Dieu descend, Deus desce, il rentre dans le feu. ele entra no fogo. Parce que lui-même c'est un feu. Porque ele próprio é um fogo. Et le feu dans le feu, E o fogo no fogo, le feu surnaturel, o fogo sobrenatural. a englouti le feu naturel. Ele engoliu o fogo natural. Il y a eu la ventilation dans le feu. E houve uma ventilação na fornalha. Ça faisait frais là-bas. Aquilo fazia frescura.
Et pendant qu'il regardait là-bas, E quando eles olhavam lá, Meshach, Shadrach, Abednego, eles estavam em Mechaque, Shadraque, Abednego, dans le feu, no fogo. en train de marcher. Eles estão a andar. Ah, Ah, un homme qui marche dans le feu, homem que está andando no fogo, mais ne se brûle pas. mas não se queima. Un homme avec le feu au-dessus de sa tête. Homem com fogo por cima da sua cabeça. Amen. Amém. Un homme Homem avec le feu au-dessus de sa com tête, fogo por cima da sua mais cabeça, ne se brûle pas. mas não está a queimar-se. Mais qui est cet homme? Quem é este homem? Amen. Amém. Ce n'est pas possible. Isto não é possível. Il ne se brûle pas. Ele não está a se queimar. Oui, oui. Sim, sim. Ah. Ah. Pourquoi? Por quê? C'était le feu dans le feu. Era fogo no fogo. Notre Dieu, c'est un feu dévorant. Quer dizer, nosso Deus é um fogo devorador. Alors, Élie connaissait le secret. Elias conhecia o segredo, Il pois dit le Dieu qui répondra par le feu. é Deus que vai responder através do fogo. Alors, c'est lui qui sera le véritable. Então aquele será o verdadeiro Deus. Et de vous, vous pouvez commencer Ele disse, você pode começar le matin. de manhã. Parce que Élie connaissait Porque Elias conhecia, que depuis le jardin d'Éden, desde o jardim do Éden, Dieu descendait seulement vers le soir. Deus descia somente à tarde. Au temps du soir, il y aura la lumière. No tempo da tarde haverá Quelle est luz. cette lumière? Qual é essa luz? Amen. Amém? Quelle est cette lumière? Qual é esta luz? Et il dit, vous commencez le matin. Ele disse, você pode começar de manhã? Madame dit dans la brochure, c'est souvenir du Seigneur. Mamãe me disse na brochura, lembrai-se do Senhor? Il dit, il y a toujours quelque chose de particulier avec les réunions du soir. Ele disse alguma coisa de particularidade com a reunião da tarde. Voilà pourquoi quand vous avez le temps de venir à l'église, le soir, ça a toujours été bon. Ele disse, quando vocês têm a ocasião de vir sempre à igreja à tarde, isso sempre teve uma boa ocasião. Vous n'êtes pas nombreux, Não são numerosos, mais mas Dieu fait de bonnes choses. Deus pode fazer boas coisas. Parce qu'il est lié avec le temps du soir. Porque Ele está ligado com o tempo da tarde. Amen. Amém? Mais attention, Mas cuidado, les dénominationnels aussi, as denominacionais, ils sont en train d'imiter aussi le soir. eles também estão a imitar a Or, tarde. nous avons deux soirs. Mas nós temos duas tardes. Amen. Amém? Il y a le soir du soir A tarde da et il y a tarde le soir de la prophétie. e a tarde da profecia. Donc si tu n'es pas dans l'engrenage de la prophétie, Se você não está na engrenagem même da si tu profecia, adores le soir, mesmo que você adora a tarde, Dieu n'est pas là. Deus não está lá. Parce que tu n'es pas dans l'engrenage. Porque você não está nas engrenagens da profecia. Il dit commencez. Ele disse, vocês podem começar. Baal, Baal, Baal. Baal. Ils ont arrangé l'hôtel, et Eles arrumaram o hotel e todas as coisas. l'hôtel de Caïn. O altar do Caim. Ils ont commencé à adorer. Eles começaram a adorar. Baal, Baal, Baal. Baal. Arrivé à midi, Chegando à tarde, il dit eles disseram, vraiment, bem, votre Dieu. esse vosso Deus, Bon, vous savez, il est Dieu, hein, il peut être occupé. ele deve estar muito ocupado. Soit Ou seja, il est un vagabond, il est en train de se... ele é vagabundo, ele está a vagabundar aí por aí. Ou bien, Ou bem, après avoir beaucoup mangé, il est en train de siester. depois dele ter comido, está fazendo digestão. Ou bien, il a des occupations là, mais Ou bem, priez tem a très fort. composição. Mas você tem que orar mais forte. Baal! Baal, Baal. Ils ont commencé à se faire des incisions. Ele começaram a fazer incisão. Voilà pourquoi je vous dis toujours, n'acceptez pas qu'on vous appelle le vieux Baal. É por isso que sempre estou ouvindo dizer, não aceita, deve chamar Deus Baal. Amen. Amém? Parce que comme vous commencez à prendre le nom de Dieu, vieux Baal, Quando você vai começar a tomar o nome de velho Baal, et ta femme sera Astarté, e a mulher será Astarte, alors ça ne va pas. então isso não vai bem. Les dieux païens. Os deuses pagam. Et voilà, E veja aqui, vers le soir, no entardecer, il dit, non, 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 ele disse, non. não. Le temps. Tempo. Vous avez commencé depuis le matin Você jusqu'à começando cette de heure-ci. manhã até esta hora aqui. Aucun signe, Nenhum sinal. même pas un signe. Mesmo um sinal não aconteceu. Oh, c'est Oh. pas possible. Não é possível. Non, arrêtez. Parem. Arrêtez, c'est mon tour maintenant. Parem, agora é minha vez.
Ils ont arrêté. Eles pararam. E disseram, Nous sommes nombreux, on a essayé, on n'a pas pu. Lui seul là, est-ce qu'il peut? nós somos numerosos, nós tentamos, não conseguimos, mas ele sozinho vai conseguir. Frère Branham me dit, Mamãe me disse, quelquefois, por vezes, ce n'est pas parce que vous êtes nombreux que vous avez la majorité. não, porque vocês são maioria, eles têm a maioria. La majorité, c'est la parole. A maioria é a palavra. Quand vous avez la parole, Quando você tem a palavra, même si le monde entier est contre vous, mesmo se o mundo mais inteiro está aussi contra você, longtemps que vous vous tenez sur la parole. quando que você permanecer na palavra, Non, frère, não, irmão, restez seulement là. fica somente lá. Restez là. Fica somente lá. C'est toi qui as la majorité. É você que é a maioria. Et Dieu est derrière toi. E Deus está por trás de ti. Et c'est de cette manière. E foi deste jeito, desta maneira. Il dit, Disseram, ei. Bon, Bom, il a regardé l'hôtel. ele observou o altar. Il dit non, Ele disse, não, l'hôtel ce n'est pas comme ça. o altar não é desse jeito. On doit rétablir l'hôtel. Vamos restaurar o altar. C'est-à-dire l'hôtel était établi, Quer dizer, o altar foi estabelecido, mais on doit rétablir. mas tem que ser Et pour restabelecido. qu'il y ait rétablissement, Para que haja il restabelecimento, doit y avoir d'abord démolissement. tem que haver a demolição. Donc on doit d'abord démolir Tem que primeiro demolir pour commencer par le fondement, para começar no fundamento, afin que la chose soit restaurée. a fim que a coisa seja restaurada. Il a détruit Ele destruiu. et il a restauré l'hôtel Ele restaurou o altar avec 12 pierres. com 12 pedras, Ce sont les 12 tribus d'Israël. que representa 12 tribos de Israel. Après avoir rétabli, Depois de restabelecer o altar, il dit bon, maintenant, ele disse agora, creusons le fossé tout autour. vamos cavar fosse ao redor do altar. Ils ont creusé un peu. Eles cavaram as Il a fossas, pris le sacrifice, eles tomaram o sacrifício, il l'a mis sur l'autel, eles colocaram por cima do il altar a égorgé le e sacrifice. eles imolaram o Il a sacrifício. dit bon, versez de l'eau. Ele disse agora, derramem a água. Il a dit oh, Oh, ele disse, oh, le monsieur n'est pas intelligent. mas essa pessoa não é inteligente. Mais si on verse de l'eau, Mas se derramar a água, mais le bois ne va même pas s'allumer. mas as madeiras não vão mesmo acender. Oh, on va profiter de mettre beaucoup d'eau là. Agora vamos aproveitar e colocar muita água. Ils ont mis. E eles Ils ont colocaram. arrêté. Ele disse, parem. Ça, c'est Isto la é- première étape. Isso aqui é a primeira etapa. Deuxième étape. A segunda etapa, Prenez encore l'eau. toma mais água. Venez verser encore. Derrama mais isso. Ils ont pris encore l'eau. Tomaram mais água. Ils sont venus, ils ont versé. Derramaram mais uma Et vez. arrêtez. Ele disse, parem. Ça, c'est la deuxième étape. Essa é a segunda etapa. Il reste une dernière étape. Falta uma última etapa. Le premier et le deuxième poule a été imité. A primeira é... Mais le troisième poule, Mas a terceira puxada. il dit, mais cet homme n'a pas peur que, avec toute cette eau vraiment, Com tudo essa água il aí. dit, versez encore. Ele disse, derrama mais. On a versé, Derramaram. on dit, ok, ok, Disseram, ok, arrêtez, ok. arrêtez, Parem. arrêtez. Parem. Bon, Bom, il s'approche du sacrifice. ele aproximou-se do sacrifício. Dieu d'Abraham, Deus de Abraham. frère, Irmão, oh, c'est très bien d'avoir un patriarche. oh, é muito bom ter um patriarca. Certains ont pour patriarche Caïn, Alguns têm um patriarca como Caim. mais Élie Mas Elias, connaissait son patriarche. ele conhecia os seus patriarcas. Amém? Et ce patriarche à lui avait marché avec Dieu. E esses patriarcas aí andaram com Deus. Ne citez même pas les noms des gens qui n'ont pas marché avec Dieu. Não cita o nome das pessoas que não andaram com Deus. Voilà pourquoi j'aime toujours le Dieu de William É por Branham. isso, eu repito sempre, o Deus de William Marion Branham. Notre patriarche, O nosso patriarca, William Branham. William Marion Branham. Le Dieu de Branham, O Deus de Branham c'est notre Dieu. é o nosso Deus. Il dit, E ele disse, Dieu d'Abraham, Deus de Abraham, Dieu d'Isaac, Deus de Isaac, Dieu d'Israël. Deus de Israel.
Que l'on sache aujourd'hui que saibam hoje en Israël em Israel qu'il y a un prophète que há profeta et que toi tu es Dieu. e que você é Deus. Descends maintenant. Desce agora. Frère Branham dit, Élie n'avait même pas terminé sa prière. Elias não havia mesmo terminado a Le sua feu oração. est descendu. O fogo desceu. Oh là là. Oh lá lá. Comme les gens me comprennent toujours mal. Como as pessoas entendem sempre mal. Moi je crois que le feu n'était pas descendu. Eu creio que o Le fogo feu não était desceu. sorti. O fogo saiu. Amen. Amém. Amém. Amen. Amém. Oh, mais c'est lui qui avait le feu. Ele que tinha fogo. C'est lui qui marchait avec le Ele feu. andava com fogo. Amen. Amen. Amém. Quand Dieu envoie un prophète, Deus envia Dieu profeta. ne reste pas. Deus não fica por Dieu trás. est dans son prophète. Deus encarna neste homem. Oh, le feu est descendu du O ciel. fogo desceu Dans do le céu. ciel. Qual Le céu? ciel. Le ciel O est là. céu. O Le céu. feu est sorti. O céu. Amen, amen. Amém. Le feu est sorti. O fogo saiu. Le feu est sorti. O fogo saiu. Pour que les incrédules Para que os incrédulos sachent qu'il y a un prophète. saibam que há profeta. Voilà pourquoi, É por isso, frère, irmão, moi je ne crois pas d'autres colonnes de feu. eu não creio nas colunas de fogo. Je crois une seule colonne de feu. Eu creio somente uma coluna de fogo. Ça, Esta. Esta. ça, Esta. ça. Esta. Je sais que vous avez vos colonnes de feu. Aquela vossas colunas Gardez ça aí. pour vous. Guarda para vocês. Mais moi, Mas eu, Pierre de Fête, pedra de cume. notre colonne de feu est là. A nossa coluna de fogo está aqui. Un feu dévorant. Un feu dévorant. Fogo consumidor. Ça a consumé Aquilo consumia l'Holocauste. o holocausto, o sacrifício. Tout le peuple a crié. Todo o povo Amen. gritou: ah, Amen. amém. C'est l'Éternel qui est Dieu. É o eterno que é o Deus. Élie dit, Elias disse: arrêtez-moi ces 450 prophètes de Baal. aprendem esses 400 profetas de Baal. Frère, vous voyez qu'ils étaient nombreux. Hein? Irmãos, estão a ver que eles eram numerosos. Ils étaient nombreux. Eles eram numerosos. Mais le Mas problème n'est pas d'être nombreux. o problema não é de ser numeroso. Nombreux, mais ils n'avaient rien. Numerosos, mas eles não tinham nada. Remplis de théologie Cheio de teologia. qu'ils ont appris au séminaire. Que eles aprenderam no seminário. Et Élie les a décapités tous. Il les a décapités. E Elias decapitulou eles, matou eles. Il dit, ce n'est pas possible. Disse: não é possível. Parce que quand un homme n'est pas mandaté de Dieu pour apporter la vie au peuple de Dieu, c'est qu'il apporte la mort. Quando o homem é mandatado, que não é mandatado para trazer a vida no povo, ele traz a morte a este povo. Alors, au lieu que vous continuez à apporter la mort, je vous tue. Em vez de vocês sempre trazer a morte no povo, eu vou vos matar. Il les a tués. E eles os matou. Écoutez bien ce que Frère Branham dit dans le 7e sceau. Observe aquilo que Mamanam está a falar aqui no 7º selo. Paragraphe 259. Parágrafo 259. Vous pouvez lire jusqu'à 268. Podem ler até 268. Souvenez-vous, Lembrai-vos, Satan va essayer d'imiter. Satanás tentou de imitar. Il va essayer d'imiter tout ce que l'Église fera. Ele vai tentar imitar tudo aquilo que a igreja vai tentar de Il a fazer. essayé de le faire. Ele tentou de fazer. Nous avons observé Nós observamos cela chez l'Antichrist. aquilo que é o anticristo. Mais voici une chose qu'il ne peut pas imiter. Essa é uma coisa que ele não pode imitar. Il n'y aura aucune imitation à ceci. Não haverá uma imitação desse jeito. Vous voyez? Estão a ver? Parce qu'il ne sait pas ce que c'est.
Porque ele não sabe aquilo que é. Il n'y a aucun moyen pour lui de le savoir. E não há outro meio de poder ele saber. C'est le troisième pôle. É a terceira puxada. Il ne sait absolument rien Ele não conhece absolutamente nada. là-dessus. Lá por cima. Voyez? Estão a ver? Il ne le comprend pas. Ele nunca vai entender. Donc le diable, c'est un imitateur. O diabo é um imitador. Il aime imiter, Ele gosta de imitar, mais mas quant à avoir la nette compréhension de la chose, quando se diz ter a neta compreensão da coisa, c'est comme un frère me disait hier, é como um irmão me dizia ontem, il y a une église dénominationnelle, je ne sais pas quelque part. há uma igreja denominacional, algures. Le nom de l'église, c'est Lurim Tumim. O nome da igreja é o Urim e Tumim. Alors, les brebis de cette église ont demandé le frère, mais Lurim Tumim, c'est quoi? Então, as ovelhas dessa igreja perguntaram ao irmão, o que é o Urim e Tumim? C'est vous qui êtes de cette église-là, comment vous me demandez? Oh, Ele non, disse, vous, mas les são gens de crentes dessa Branham, igreja, como é que você me vous pergunta? connaissez beaucoup, voilà pourquoi Você nous disse, voulons não, savoir. vocês homens de Branham me conhecem muito, é por isso que C'est pas queremos possible. perguntar a vocês. Comment vous allez donner seulement un nom comme ça? E como é que vocês vão só dar um nome Et assim? le frère a commencé à expliquer c'est quoi l'Urim et le E Tumim. o irmão começou a explicar o que é Urim e Tumim. C'était le pectoral qu'Aaron portait. É o peitoral que Il Arão portait 12 pierres. usava e tinha 12 Lorsqu'un pedras. homme avait un songe, Quando um homem tinha um une sonho vision, ou uma visão, peu importe la situation qui pouvait arriver pouco dans importa a la vie situação d'une personne que podia acontecer na vida de uma ou pessoa, en Israël, ou em Israel, il partait voir le souverain ele sacrificateur. partia diante do sumo Et le sacerdote sacrificateur portait cela. e o sumo sacerdote Et levava isso no il seu peito racontait son songe. e ele contava Si seu ça venait sonho. de Dieu, Se isso vinha de Deus, faisait refléter les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. então aquele Urim também me fazia refletir 7 cores do Si ça ne arco-íris. vient pas de Dieu, Mas se não vinha de Deus, il n'y avait aucune lumière. quer dizer, não havia nenhuma luz nas pedras. Ah, tu as vu? Disse, você viu? Vous connaissez ces choses-là. Vocês conhecem essas Lui, coisas? on nous a dit seulement que non, le Urim Tumim, c'est le tabernacle. Ele falaram só somente que o Urim e Tumim é tabernáculo. Vous voyez comment les gens meurent dans l'ignorance. Estão a ver como é que as pessoas estão morrendo na ignorância? L'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Quer dizer, já tanto pá. L'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. A ignorância é um perigo que todo homem deve evitar. Mais, il Mas y a un secret qui repose là-dessus. há somente um segredo que está descansado nisto. Frère Branham donne un coup sur la chair. Irmão Branham bate com suas palmas sobre o Il dit púlpito. gloire à Dieu Ele disse, glória a Deus, au plus haut des cieux. a mais alto dos céus. Oh, je ne pourrai plus jamais penser à la même façon Eu já não poderia mais pensar do mesmo gênero pour le reste de ma vie. para o resto da minha vida. Après avoir vu, Após de ter visto, oh, ou je ne sais pas ce que... eu não sei aquilo que é reticência. Je connais la prochaine étape. Eu conheço a próxima etapa. Là, Lá. mais je ne sais pas comment l'interpréter. Mas eu não sei como interpretá-lo. Ça ne va pas tarder. Aquilo não vai demorar. Voici ce que j'ai noté quand c'est arrivé. Esse é aquilo que eu vou notar quando aquilo Si vous acontecer. pouvez le voir là, Se você pode lhe ver lá, arrêtez. pare. Ne pas aller plus loin que ceci. Não vá mais distante do que isto. Je ne suis pas du genre fanatique, Eu não sou daquele tipo de pessoa fanática. mais je vous dis simplement la vérité. Mas eu estou a anunciar somente a verdade. Mais vous vous rappelez la petite chaussure, Mas vocês não estão se lembrando do pequeno sapato. comme j'essayais toujours de l'expliquer. Como sempre tentei de explicar. L'âme qui se trouve à côté de telle ou telle chose A alma que se encontra sobre et la aquela coisa. conscience intérieure E a consciência et interior toutes ces choses-là, de todas essas coisas et lá, tout ce que cela produit, daquilo tudo que vai produzir, c'est un tas d'imitations qui ont suivi. é um estado de imitação que seguiu. Le premier pôle, comment il a pris la main, donc il parle, il A explique. primeira comment le puxada, premier como é que ele pegava nas mãos, ele está explicando tudo pôle. Il isso aí. fallait prendre la main des gens Ele é preciso tomar a mão das et pessoas les tenir, e de tu avoir une ver, vibration. de ter a vibração na Tout le mão. monde avait une vibration dans la main. E ele via a vibração na mão das Mais pessoas. vous vous souvenez, Mas vocês estão se quand il m'a lembrando. amené là-haut, Quando ele me levantou il lá a por dit cima, ceci est le troisième pôle. ele disse, essa aqui é a Et terceira puxada. personne ne saura ce que c'est. Ele disse, ninguém vai saber o que é Vous isso. vous souvenez, Estão se lembrando. l'Assemblée dit Amen. A Assembleia está a dizer, amém. Les visions ne faillissent jamais. As visões nunca vão falhar. Elles sont la parfaite vérité. Elas são a perfeita verdade. Maintenant, remarquez, Agora observa. vous vous rappelez de la vision de la constellation. Estão a ver a visão na consideração. Point, 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 point. Reticência. C'est ce que nous allons continuer le dimanche. Isso que vamos continuar domingo.
Le diable est venu avec les imitations. O diabo veio com On est sur la terre. você tem trovão e fizeram soar e só vozes sobre a terra. Il y a eu un silence au ciel. Houve um silêncio no céu. Le diable n'en connaît rien. O diabo não conhece nada. Le diable, cela est passé au-dessus de lui. O diabo será surpreendido por cima. Voilà pourquoi É por isso. le diable c'est un antitonnerre. O diabo é o antitrovão. Por cima. Voilà pourquoi É por isso. le diable c'est un antitonnerre. O diabo é o antitrovão. Oh, dites amen, église. Diz amém, igreja. Il ne croit pas les tonnerres. Ele é antitrovão. Le diable ne croit pas les tonnerres. O diabo não crê essas coisas. C'est un anti-tonnerre. É um antitrovão. Parce qu'il ne peut pas comprendre ça. Você não pode entender isto. Cela est passé par-dessus lui. Aquilo vai lhe ultrapassar por cima. Frère Branham me dit, Irmã Maná me disse. mais Dieu lâchait quelque chose. Mas Deus deixou alguma coisa. Mais seule l'épouse peut en avoir la nette É compréhension. somente a esposa que pode ter a neta compreensão. Voilà pourquoi, frère, É por isso, irmão. le diable est dans l'imitation. O diabo está na imitação. Le diable est en train d'imiter tout. O diabo está a imitar tudo. Mais il y a des choses que le diable ne peut jamais imiter. Mas há coisas que o diabo não pode imitar. Voilà pourquoi soyons liés à la parole. É por isso que estejamos ligados na palavra. Connectés à la parole. Está conectado na palavra. Connaîtrez la vérité. Você conhecerá a Et verdade. la vérité vous rendra libre. E a verdade vos tornará Le livre. Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Amen. Oh, il y a Jean Mbaya déjà qui est là. Oh, a irmão Jambaia que está lá. Ça c'est grave. Mas isso é grave. Ça, c'est C'est le retour grave. en Éden. Hein? O regresso ao Éden. Le septième saut O sétimo céu. m'a intrigué toute ma O vie. selo do meu coração. Le grand mystère des O grande mystères. mistério dos mistérios. Amen. Amen. Yes, sir. Amen. Merci, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Obrigado, obrigado muito. Que o Senhor vos abençoe. Je vous salue tous dans le nom plus glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Eu vos saúdo no nome glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Dans des moments comme ça, on manque quoi dire. Hein? Oh, neste momento aqui, Parce que je sens vraiment les cœurs qui sont vraiment attachés à moi. porque eu sinto que... Amen, amen, amen. Amém, amém, amém. J'aime beaucoup le pasteur Fuma. Eu amo muito o pastor Fuma. Amen. Amém. Et je vous dirai, ne tuez pas les rouges-gorges. Hein? Eu vou lhe dizer, não matem o papo vermelho. Vraiment. Je trouve que le message, c'est un esprit. Hein? Eu sinto que a mensagem é o Espírito. Nous avons accepté de donner la tête à cause de ce que vous entendez ce soir. Nós decidimos tornar-se a cabeça daquilo que nós costumamos ouvir. Alors, vous Então, savez, quand le pasteur prêchait, quando o pastor estava a pregar, donc une écriture me venait, donc, mais c'est ça l'histoire d'Élie. Hein? quando o pastor estava a pregar, uma moça me passou. Il criait à Dieu. A uma história de Elia que disse Elia Je que suis criava resté seul. Ele fiquei somente Il sozinho. cherche à m'ôter la vie. Eles procuram tirar minha vida. Dieu dit, ne t'en fais pas, Élie. Ele disse, não se preocupe, Elias. Dieu dit, mais tu n'es pas seul. Ele disse, mas você não Je está me suis sozinho. réservé 7000 qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Ele disse, restaram 7.000 que nunca se prosternaram diante de Baal.
Amen. Amém. Le message, c'est notre vie. A mensagem é a nossa vida. Amen. Amém. Vous savez, il y a certaines phrases dans le message qui doivent attirer même notre attention. Há certas frases na mensagem que devem chamar a nossa atenção. William Branham dit, William Branham disse: Dieu m'a envoyé dans ce monde dans un seul but. Deus me enviou neste mundo com um só objetivo. Ce but-là, Este objetivo aí c'est de bénir les gens par un don divin. é de abençoar as pessoas com um dom divino. Et est-ce que vous avez déjà médité les dons divins là, c'est quoi? O que você já mereceu deste dom divino Si aqui? vous me dites c'est la guérison, c'est quoi que je vous dirai non. Se você dizer que o dom divino é a cura, eu não vou dizer que não é isto. Les dons divins que Dieu nous a envoyés, O dom divino que Deus nos enviou c'est William Marion é Branham. William Marion Branham. Et un don, quand on vous fait un don, on appelle ça un cadeau. E quando me fazem um dom, se chama isso presente. Le cadeau que Dieu nous a envoyé dans ce monde, c'est William Marion Branham. O presente que Deus nos concede nessa geração é William Marion Branham. Il dit encore quelque part Ele diz a algures, que quand je pars dans une ville, quando eu for numa cidade, ça au moins, ça attire mon attention à chaque minute. isso chama minha atenção em cada minuto. Quand je me déplace, je pars dans une ville, Quando eu me desloco, vou numa cidade, il dit que les païens prospèrent à cause de moi. ele disse que os pagãos estão a prosperar por minha causa. Les païens, Os pagãos, à cause de la présence de William Branham dans une ville, por causa da presença de William Branham numa il dit cidade, que les païens prospèrent. ele disse que os pagãos estão a prosperar. À combien plus forte raison, Quanto mais vous, vocês, la semence royale de Branham, a semente real de Branham, c'est pourquoi il a dit. é por isso que ele disse. Nous, dans les messages, nous ne tirons pas attention, bien sûr, ce que Frère Branham dit. Hein. Mas nós não chamamos a atenção daquilo que o C'est Branham está pourquoi il dizendo. dit. É por isso que ele disse. Vous êtes avec moi? Vocês estão comigo? C'est pourquoi il dit. É por isso que ele disse. Vous voulez que les gens prospèrent? Você quer que as pessoas Vous prosperem? voulez que le peuple prospère? Você quer que o povo prospere? Parlez-leur de ma propre vie. Falem da minha própria vida. Amen. Amém? La vie de Frère Branham a converti même des païens. A filha de William Branham me converteu Je mesmo ne dis pas pagão. sa prédication, mais sa propre vie. Não a sua pregação, mas a sua própria vida. Amen. Amém? La photo de l'ange du Seigneur A foto do anjo do Senhor a amené Georges Lassie, le grand critiqueur. levou Josilas, o grande criticador. Georges Lassie est venu se repentir à partir de cette photo que vous voyez. Veio se arrepender por causa desta foto. Il a dit, Frère Branham, Ele disse, irmão moi Branham, je vous critiquais, eu vim te criticar mais sans avoir palpé la chose. sem ter palpado, ter reconhecido Après a les coisa. examens, Depois do exame, Frère Branham, pardonne-moi. irmão Branham, perdoa-me. Après les examens, Depois do exame, Amen. amém? Et je ne peux pas descendre sans vous donner ces refrains de Georges Lassie là. Quer dizer, depois de descer, que disse que não, irmão Josilas. C'est pourquoi É por isso, Dieu nous a donné un petit rien. Deus nos deu pequeno nada. C'est pourquoi quand j'ai vu les témoignages de Georges Lassie et les autres là, moi j'ai dit, maintenant je suis soulagé. Ele disse, quando eu vi esse pequeno testemunho de Josilas, ele disse, agora estou bem. Vous êtes avec moi? Estão de acordo comigo? Je viens d'arriver, je suis tellement fatigué, mais Eu acabei de chegar, eu je estou ne pouco peux pas, je cansado. ne peux pas vraiment trépasser vraiment cet amour-là. Eu não posso ultrapassar este amor aí. Chantez avec moi juste un petit refrain tout simplement. Cantam somente comigo um pequeno refrão. Soulagé, peine de vie. Oh, soulagé. Soulagé. J'ai dans la chair le pain de vie. Oh, soulagé. Soulagé. Oh, soulagé. Soulagé. Oh, Dieu dans la chair. Oh oui, le pain
de vie. Oh, soulagé, 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 tu es dans la chair, tu es dans la chair. Le pain de vie, j'entends soulagé, 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 dans la chair, tu es dans la chair. le pain de vie. Oh oui, j'entends soulagé, 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 tu es dans la chair, tu es dans la chair. Oh oui, écoutez maintenant la photo de l'ange du Seigneur amené. Georges Lassie à se répartir les mécaniques de la caméra ne prendra jamais de la psychologie. Soulagé, soulagé, et dans la chair, tu es dans la chair. Oh oui, j'entends soulagé, soulagé, tu es dans la chair. Vous êtes avec moi? estão de acordo Que comigo? le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Je crois que nous sommes contents pour la présence du frère Nós estamos Jean-Pierre. contentes pela presença. Amen. Amém? Vraiment, c'est très bien. É muito maravilhoso. Mais Mas il fait un tour d'abord à Malange. ele faz uma volta em Malange. Après, il fera le retaguarda. E ele fará o regresso. Amen. Amém? Le pasteur Israël est là. O pastor Israel está lá. Tu peux venir. Pode vir lhe saudar. C'est une force tranquille. É uma força tranquila. Ok. Merci beaucoup. Obrigado muito. Vous savez que Vocês sabem Noé, que dans l'arche, estão a ver na arca. il y avait la colombe et le corbeau manger de la pourriture. Ele foi comer a comida podre. Mais quand on a envoyé la colombe, Mas quando enviaram a pomba, il a amené la fleur. ele trouxe a flor. Voilà, la fleur est là. Essa aqui é a flor. Amen. 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 Acclamez très fort. Aclama mais forte. Merci. On peut se tenir debout. Nous allons prier pour sortir. Obrigado. Podem se colocar de pé, vamos orar. Tu es digne, Senhor, tu es digne, Ti é digno, Senhor, oh, tu es digne, Ti é digno, tu es digne, Senhor, tu es digne.
tous ensemble maintenant. Oremos ao Senhor todos juntos. Seigneur, tu es digne, tu es digne. Seigneur, tu es digne, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Merci, merci tendre Père Céleste. Obrigado, obrigado, nosso Pai Celeste. Nous sommes arrivés à la fin de notre communion. Chegamos ao final da nossa comunhão. Bénis tes enfants, ô Dieu, Abençoa os teus filhos, oh Deus, qui sont venus ce soir autour de la parole. que vieram esta tarde ouvir a tua palavra. Et il y en a nombreux qui n'ont pas eu ce privilège de venir ce soir. Há numerosos que não tiveram esse privilégio de chegar esta tarde. Certains au service, certains malades, certains dans d'autres occupations. Outros estão no serviço, outros estão doentes, outros estão através de outras Mais nous ocupações. te prions de les bénir tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mas nós rogamos para ti que pode abençoar todos em nome de Jesus Cristo. Seigneur Dieu bien-aimé, Senhor Deus amado, bénis tes serviteurs parmi nous. abençoa os seus servos no nosso meio. Bénis les dîmes et les offrandes. Abençoa os dízimos e oferta. Bénis nos âmes après avoir écouté ta parole. Abençoa nossas almas depois de ouvir a tua palavra. Si telle est ta volonté, Se for a tua vontade, nous allons nous revoir le dimanche vamos nos encontrar domingo pour commémorer ta résurrection, para comemorar a sua ressurreição, pour parler des choses nous concernant, Père. para falar das coisas que nos diz respeito. Que la paix de Dieu Mas a tua chamada, Deus, puisse accompagner tes enfants dans leur demeure. pode acompanhar seus filhos em suas moradas. Nous te le demandons avec foi, Nós pedimos isso com fé, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Acclamons pour le Seigneur. Aclamamos a Deus. Vous vous asseoir. Muito obrigado. Ok, nous sommes arrivés à la fin, nous allons sortir. Ok, chegamos no nosso fim, vamos sair. Moi, je crois que certainement que vous voulez, vous chercherez à saluer le frère Jean Baya. Ok, talvez outros vão tentar saudar o pastor João Baia. Vraiment, il est très fatigué. Ok, ele está muito cansado. On ne peut pas aussi le priver. Não podemos lhe privar também. Vous pouvez le saluer à la sortie. Podem lhe saudar a sair. Mais laissez-lui le temps. Vous aurez le temps de bien causer. Ok, você terá um tempo de conversar. Peut-être une salutation. Ou talvez só uma saudação. Mais prochainement, vous aurez le temps de bien causer avec lui. Próxima vez terá um tempo de conversar bem com ele. Donc, ne lui passez pas le temps. Ok, não gasta muito tempo com ele. Ok. Nous sommes un peu tellement coincés par le temps. Nós estamos ser muito apertados com o tempo. Peut-être l'incontournable frère Émile Mukulu. Talvez o incontornável irmão Emílio Mukuna. Là, il ne peut pas contourner frère Émile. Ele não pode contornar irmão Emílio. Parce que ça, c'est les doyens. Esses são. Entre eux, ils ont toujours de bonnes choses à se dire. Ok, entre eles tem boas coisas a dizerem-se. Oui. Mais n'oubliez pas, Não esqueçam. n'oubliez pas que le frère Jean Baya, c'est aussi un pasteur. Não esqueça que irmão Jambaia Pour ceux também qui é ne um sont pastor. pas informés, hein, As pessoas que estão a se informar. c'est un pasteur, il a une église. Ele é um pastor, ele tem uma igreja. Là, vous allez l'écouter, il va prêcher. Você vai lhe ouvir, ele vai pregar. Amen. Amém? Je crois que vous serez content de l'écouter, n'est-ce pas? Ok, sei que estarão contentes de l'ouvir. Bon, que le Seigneur vous bénisse richement. Ok, que o Senhor vos abençoe ricamente. Allez dans la paix du Seigneur. Vão na paz do Senhor. Mettez-nous la mélodie. Tandis Agora que coloca a melodia. Vamos ver.